Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso objetivo é de levar a você as informações da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E conosco sempre nosso companheiro Milton Felipe. E aí, Milton, como está? Muito bem, muito obrigado. E estamos prontos aqui para mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Pela oportunidade, desejar aos nossos amigos, ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. Ô Milton, só para os nossos amigos terem ideia, de quando você estuda a doutrina espírita? Desde o mês de fevereiro de 1957. Nossa, antes de eu nascer, Milton. Verdade mesmo? Verdade, eu nasci em março de 1958. Estou velhinho já também, mas faz tempo que você estuda, hein? Faz tempo, sim, faz tempo. Ainda bem. Ainda bem. Ô Milton, então, ainda bem que você estudou, vamos aqui tentar atender uma questão que foi enviada, que necessita do estudo mesmo. Então diz assim: o passe pode auxiliar no tratamento das obsessões? É uma coisa interessante também, né? Para que a gente pense um pouquinho sobre a questão, né? Bom, a palavra tratamento aí já está a indicar que obsessões são enfermidades do espírito, né? Ou dos espíritos. Portanto, é uma enfermidade de origem espiritual, conforme diz Allan Kardec. E o passe é um recurso utilizado. O que é o passe? O passe é a transferência de fluidos. No caso nosso, da doutrina espírita, fluidos benfazejos, fluidos salutares, reconfortadores. Essa transferência significa, a palavra passe é para passar, é transferir mesmo. Então, existe esse recurso da transferência de fluidos benéficos às pessoas que estão precisando desses recursos, né? E fluidos, então, segundo o Espiritismo, fluidos são matéria. São matéria. Não o tipo de matéria que nós conhecemos aqui na Terra, sólida, líquida, gasosa, ou radiante, ou plasma, mas um tipo de matéria que não se pode pegar nem medir com os instrumentos materiais, mas existe em todo o universo. Os fluidos, então, por serem matéria, têm composição atômica. E essa composição atômica dos fluidos, ela é modificada, a sua qualidade, através do pensamento. Para o Espiritismo, os espíritos agem sobre os fluidos através do pensamento. É assim que a nossa doutrina nos ensina. Então, nós qualificamos os fluidos, damos a ele uma certa qualidade e fazemos a transferência para as pessoas. E isso aí nós usamos o pensamento. Nos centros espíritas, isso é gestual. Isto é, existem uns gestos que são feitos, mas necessariamente nós não precisaríamos fazê-los, esses gestos, porque o procedimento é através do pensamento. Mas a referência é a de elevação das mãos sobre a cabeça do enfermo ou da pessoa que está aguardando essa ajuda. Então, supõe-se que dessa elevação das mãos, então, suspensão das mãos, os fluidos recaem sobre a pessoa. Essa é uma imagem, eu estou aqui só passando uma imagem para nós começarmos a estudar a matéria. Então a pergunta é se o tratamento através do passe pode auxiliar nas soluções dos casos de obsessão. Eu diria, na cura da obsessão. Posso falar assim? Acho que também tem sentido. Tem sentido. Então, olha, evidentemente a finalidade do passe é amenizar. Ele não é solucionador, mas ele ameniza
muito das enfermidades. Ele é usado desde tempos imemoriais da nossa história humana para amenizar as enfermidades. Os egípcios, por exemplo, usavam dessa possibilidade, né? Os gregos. Depois, na Europa, os trabalhos que eram feitos pelos chamados magnetizadores profissionais. Tem toda essa história. E por que ele é utilizado? Porque funciona. Se o passe não funcionasse, não seria nem procurado e nem ofertado. Mas por que as pessoas procuram a transferência de bons fluidos? Porque realmente funciona. Funciona mesmo, ameniza bastante. Agora, obsessão é uma inter-relação que existe entre espíritos, devido a fatores de ordem moral. Fatores de ordem moral. Logo, as obsessões são resolvidas moralmente pelos espíritos. Então, o passe, por ser em transferência de bons fluidos, pode amenizar, pode ajudar, reposição no momento. Uma pessoa está muito agitada, muito nervosa, recebendo passe, ela suaviza, fica serena. Agora, não soluciona propriamente o problema de ordem moral. Então, se a pergunta foi no sentido de posso usar do passe para curar uma pessoa que esteja passando de obsessão? Não, só o passe não. Ele vai auxiliar. Como ela usou a palavra auxiliar, cabe bem, cabe bem, pode auxiliar, mas resolver só os espíritos envolvidos pelos dramas, usar uma palavra muito comum, pelas encrencas do passado, é que resolveria. Milton, essa questão do passe é uma coisa que deve ser estudada com bastante atenção, né? Muito cuidado. O passe ajuda em algumas problemáticas de ordem física, muitas vezes, mas tem uma questão que no livro do nosso amigo Rubens Policastro Meira, tem um livro sobre o passe e o outro sobre o perispírito, a atualidade de Allan Kardec e o perispírito, e ele faz ali um relato só das obras de Kardec. Você conhece a obra melhor que eu, mas nós já estudamos essa obra, juntos inclusive, para poder entender melhor essas questões. Nas questões tanto de ordem física como de obsessão, elas só caminharão para uma eventual cura, se é que nós podemos dizer assim, se houver uma ação positiva daquele espírito que está sofrendo a obsessão. Porque não adianta, é aquela coisa assim, eu estou doente. Se eu estou doente fisicamente, eu tenho que ir no médico. Tenho que ir ao médico, o médico é que vai dar, mas eu não vou ao médico. Então a gente fica esperando um milagre acontecer. Alguma coisa. Então o milagre não vai acontecer. Então, a visita ao centro espírita, o passe ajuda, mas muitas vezes, para a pessoa que está passando por um problema de ordem obsessiva, de aflição, seja o que for, muito mais auxilia a própria palestra, o que está sendo dito, do que o passe. Porque se eu vou ao centro espírita esperando, porque às vezes a gente vê em casas espíritas, tem pessoas assim e na nossa não é diferente. A pessoa entra, ela enrola ali para não assistir a palestra, ela toma passe e vai embora. Né? Ela acha que deve estar enganando os espíritos, né? Ou que isso vai resolver o problema dela. Isso não é verdadeiro. O que a gente precisa buscar sempre, como você já mencionou, é as questões morais que estão envolvidas nos problemas. No processo, isso mesmo. Se a gente não trabalhar a solução dessas questões morais, não há espírito, nem Jesus vai fazer a gente resolver o problema. Quanto mais o mero passe aplicado. Né? Então, essa questão, as pessoas precisam se conscientizar que nós precisamos nos transformar nas questões morais para a gente evoluir. Não tem outro meio.
Tem outro meio? Não, Você tem não alguma coisa a contar, Não, alguma não. coisa mágica que você possa Não. nos ensinar aí, Não. nesses 58 anos de estudo seu que você encontrou? Nada de mágica. Só lembrar, então, e reforçando, que a vida não é uma brincadeira. Não. A vida, nós temos esta existência e temos aquilo que se costuma chamar religiosamente de vida eterna, digamos assim. Nós precisamos enfrentar essa situação com responsabilidade, porque esta existência é um patrimônio que nós erigimos, nós construímos. Temos que respeitá-lo e temos que fazer todo o possível de resolver, de solucionar, de solver todas as pendências do nosso passado. Todas. Porque na medida em que nós vamos resolvendo essas pendências, nós vamos nos alimpando de toda a problemática espiritual. Eu falei problemática espiritual. E nós somos viajores antigos das reencarnações, indo e vindo, indo e vindo. E estamos envolvidos quase sempre com os mesmos espíritos desses acontecimentos que eu estou citando, de forma que nós temos que encarar a vida com responsabilidade, com seriedade, e qualquer solução depende dessa via que você disse muito bem, a via do conhecimento. Para conhecer é preciso estudar. Para estudar é preciso se aplicar. Agora, se a pessoa não tiver responsabilidade, e eu falei 3 vezes essa palavra de propósito, se ela não tiver responsabilidade, com certeza ela vai deixando passar, e os problemas, ao invés de diminuir, eles vão aumentando, vão se acumulando. Então é preciso, o Espiritismo é uma doutrina de conhecimento, não basta apenas nos utilizarmos dos recursos periféricos. Não, nós precisamos enfrentar a necessidade do conhecimento. O que é necessidade de conhecer o quê? Conhecer a nossa realidade espiritual, que envolve as leis naturais. E as leis naturais envolvem todo o conjunto de providências dos quais nós fomos dotados pelo Criador. Esses conhecimentos são sobre imortalidade, sobre evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito, só para citar os cinco prioritários. Agora, fora esses 5, tem mais 9 princípios que são secundários, mas indispensáveis para a gente formar todo o conjunto. E nós precisamos enfrentar isso. Como é que a gente vai enfrentar? Estudando. Estudando o quê? Aonde que eu encontro base para esse estudo que eu quero fazer? Olha, nós temos uma doutrina constituída de 5 livros. O Espiritismo é constituído de 5 obras fundamentais para o conhecimento. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os 5 livros escritos por Allan Kardec. A doutrina espírita só existe dentro desses cinco obras. Claro que existem outros livros escritos por Kardec, necessários para a conexão de suplementação de conhecimento. E alguns deles foram bases para essa revista espírita, por exemplo, foi base para Foi porque foi um verdadeiro laboratório, né? Que Kardec pôde preparar para que muitas experiências fossem feitas, e é um verdadeiro reduto, quase que a gente pode dizer que é um fórum onde os assuntos pululavam ali. Por quê? Porque todo tipo de situação, de fenômeno, de experiências que foram feitas na França, na Europa, em outros países, nas Américas. Então, é uma doutrina séria, uma doutrina séria. Agora, a pessoa só vai no centro para receber os benefícios do passe e também só ouvir a preleção doutrinária. Se ela não assumir com responsabilidade, não, eu quero conhecer porque eu quero transformar a minha vida, para melhor.
Aí ela com certeza vai ter essa chance de resolver os problemas da obsessão e outros problemas. Eu acho que isso que você está dizendo é tão importante que, primeiro, uma questão que a gente às vezes esquece. Quem já leu a Escala Espírita, que é no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, vai ver lá os graus, e nós temos lá os espíritos superiores, que estão acima, muito acima do nosso conhecimento. Foram esses espíritos os responsáveis para trazer para Kardec essas informações. Então a gente não pode imaginar, se a gente acredita na doutrina espírita, se a gente acredita que essas informações são verdadeiras, a gente não pode achar que os espíritos superiores trouxeram informações erradas ou indevidas. Eles disseram em um certo momento, se um dia a ciência trouxer algo que nós estivermos contra, fique com a ciência. Mas nada, nos seus 58 anos até de hoje, estudo, nenhuma vírgula foi tirada. Outra coisa, nós fomos criados espíritos. Não existe espírito de criança, nós somos espíritos. E a partir do momento que nós entramos, e as pessoas, todo mundo fala isso, e esquece às vezes de usar a razão. Nós somos espíritos, ora desencarnados, imortais, e ora encarnados. E uma outra questão relacionada com o que você falou, que outro dia eu estava relendo a introdução do Livro dos Espíritos. Logo na introdução, Kardec fala da necessidade do estudo da doutrina no silêncio, meditar. Eu não me lembro exatamente as palavras, mas em linhas gerais é isso. Ler com atenção, porque, mas é muito difícil, mas eu prefiro ler o romance. Então vai ficar vai ficar na ilusão de que os romances são verdadeiros, que são a realidade espiritual é aquela que está no romance. E na maioria das vezes a gente sabe que não é. Então eu acho que chegou um momento que todos nós devemos pôr os pés no chão, né? E pensar um pouquinho, como você disse, quem somos nós? Nós estamos aqui para quê? Nós vamos aprender ou não vamos aprender? Eu vim aqui a passeio, vim a turismo. Qual é o objetivo real da encarnação? Porque a gente percebe que às vezes as pessoas estão todas um pouco perdidas nesse sentido, né, Milton? E não vão buscar a resposta. Ficam ouvindo coisas que não têm muita relação com a nossa vida, acabam passando pela encarnação sem ter entendido o objetivo do porquê estamos nós aqui. E é preciso dar um sentido para a nossa vida. Coelho, como a pessoa fez referência a tratamento da obsessão, que está na indagação, eu queria um minuto apenas para lembrar que tratamento da obsessão no Espiritismo chama-se desobsessão. Que desobsessão, o prefixo des aí com a obsessão, funciona com a palavra de se alimpar, de se isentar da. Isso depende exclusivamente da vontade, do interesse, da aplicação entre os espíritos envolvidos no processo. O tratamento, a técnica utilizada, a metodologia utilizada pelos centros espíritas é a do esclarecimento. O centro espírita promove o esclarecimento. Agora, quem toma as decisões, ou melhor dizendo, que toma as deliberações e as decisões são os espíritos que estão envolvidos naqueles acontecimentos. Então, isso é importante falar, porque a solução, nós estamos vivendo um período muito grave das obsessões no mundo, simples, fascinação, subjugação, no mundo inteiro, nós estamos percebendo isso, percebendo e constatando cientificamente, de forma que, por ora, a doutrina que oferece um recurso através do conhecimento e da metodologia, a doutrina chama-se doutrina espírita. Tem um caso interessante, Milton, que aconteceu mais de uma vez já na nossa casa.
de desobsessão, porque na realidade a desobsessão, o objetivo é auxiliar o encarnado, mas também o desencarnado. Mas claro. Né? Porque o desencarnado, por vezes, ele está ainda com o pensamento ligado num momento lá do passado que aconteceu e para ele aquilo é presente. Então, veja que interessante. Num caso mais específico, a pessoa ainda se acha em obsessão, o encarnado, mas o desencarnado já falou, mas eu já larguei, eu estou tentando ajudar agora. E a pessoa encarnada não muda, ela continua naquele pensamento. Então, a boa parte das vezes, ou na maioria das vezes, eu acho que todas, depende de nós. Com certeza. Não depende, o centro espírita ajuda porque tem todo um processo, né, para auxílio nessas questões. Mas se nós não nos dispusermos a nos transformar, pouco vai ser possível ser feito. É verdade. Né? Suas despedidas, meu caro. Muito obrigado pela atenção de todos e que os bons espíritos nos auxiliem sempre. Milton, ele mudou hoje, hein? Eles falam nos ajudam e depois nos auxiliam, mas eu estou aqui de olho em você. É para seguir a pergunta. Seguir, tá bom. A linguagem. A vocês que estiveram conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.